Bom dia a todos. É um prazer contar com a presença de vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. E antes de começarmos, eu queria dar uma breve introduçãozinha sobre a Logicalis, tá? Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação. Temos operações nos 5 continentes. Na América Latina, nós contamos com uma equipe de 2.900 profissionais que são distribuídos em nossas operações por 11 países. Aqui no Brasil, nós contamos com escritórios em São Paulo, capital, São Paulo interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Norte e Nordeste. Com a missão de ser um agente transformador da sociedade, nós acreditamos na aplicação das tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com as soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Caso vocês tenham qualquer dúvida, nos enviem pelo chat ou então do lado do nominho de vocês tem um linkzinho com uma mãozinha. Clica ali e aí a gente abre o áudio de vocês para vocês poderem fazer perguntas e interagir com o nosso pessoal, tá? Esse evento ele vai ser gravado e vai ficar disponível para vocês na nossa plataforma do Logicalis Webinar Academy. Hoje o nosso tema é Cloud e DevOps. O desafio é cultural. Por que é tão difícil implantar uma estratégia de cloud que funcione? Mesmo com o mercado focado em aprender mais sobre tecnologia, investir em treinamentos, leituras, palestras sobre cloud e DevOps, os desafios continuam, principalmente pela maior dificuldade ser cultural. Então, como a gente consegue aí adaptar a sua equipe a esse novo cenário, né? Então, para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente, eu queria convidar hoje o Gustavo Abreu, que é líder de Cloud na Logicalis, o Eduardo Terzariol, que é Software Solution Manager na Logicalis, e também o Marcos Rodrigues, que é líder de Cloud na Cielo, um grande cliente nosso. Obrigada pela presença e vamos lá, pessoal. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo convite, tá? Bom dia a todos. Edu, já cometi uma gafe de cara aqui, não passou em QA, seu nome apareceu. Começou a mostrar por que precisa ter teste contínuo, né? Era justamente Bom para a dia, gente pessoal. colocar aqui já um tema, né? Estamos aí convidando o nosso amigo Marcos, da Cielo, o Edu, que é um líder aqui da nossa área de software. A ideia não é a gente ficar rodando aqui um PowerPoint, é justamente falar um pouco, né, sobre esse tema, sobre como a gente tem trabalhado aí nos projetos de cloud, principalmente quais são os principais desafios, né? Então, acho que só para iniciar aqui, contextualizar, primeiro, o que é DevOps, né? É uma ferramenta, são processos, ele está relacionado a pessoas, e principalmente aonde que ele está dentro de um contexto de entrega, né? Então, um desenho aqui para simular, né? Que justamente a parte de DevOps, ele está contida entre o processo de desenvolvimento, de qualidade de software e como você entrega isso com o time de operações. Então, é justamente essa parte, né, que acaba sendo o articulador de como você realizar seu processo de desenvolvimento, de validação de qualidade e entrega da melhor forma possível. E normalmente, para quem é mais técnico, nós visualizamos esse contexto aí, muitas vezes, numa visão de Jenkins, né? Então, um gráfico aqui que muitos já devem conhecer, mas é justamente esse processo de execução de você submeter, né, uma publicação de um código. Então, você vem aqui, né, do nosso Jenkins Servers até o processo de end, fases que são entregues dentro de um processo de desenvolvimento de software, de provisionamento, né, dele em produção, e que muitas vezes ele ainda é executado de forma manual dentro das empresas, né? Então, a ideia não é ficar falando aqui sobre qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor solução, ou acho que dá para integrar alguma coisa aqui ou assado, a gente tem uma solução de Artifactory melhor para fazer, então não é o tema falar sobre os componentes de tecnologia, né? E sim falar como implementar a cultura DevOps dentro das suas empresas. Eu vou encerrar a apresentação aqui, né, o PowerPoint, e aí nós vamos bater um papo aqui mesmo, né? Então eu queria iniciar aí pelo nosso amigo Marcos. Marcos, compartilha com a gente aí um pouco do que você tem vivido, né, dos trabalhos que você tem feito. Depois vamos passar a bola para o Edu e aí a gente bate um papo em cima desse tema aí. Legal. Bom, hoje eu lidero a frente de cloud na Cielo, né?
Eu tenho participado desse movimento aqui no Brasil desde 2015. A gente tem, que eu tenho, passei por algumas empresas, né? Então, Redcar, Itaú, Gerdau e agora Cielo. E de fato, assim, o que eu tenho observado, né, é que é o grande diferencial é a parte de cultura, né? A gente está falando de uma mudança de forma de trabalho, né? Saindo de uma forma em que a gente vai de uma revolução industrial, aquela forma mais comando e controle, para a gente ir para uma era mais de automação, era de olhar mais para o negócio, uma era mais de conhecimento e você mudar, né, o comando e controle para mais autonomia, mais liberdade, e isso mexe muito com a cultura, mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Então, pô, tô super feliz aí pelo convite aí, trocar esse papo com vocês. Já vi aqui nos convidados, tem pessoas muito boas também, João Bezerra aí, Itaú, Paulo Burgueri, Itaú também, uma galera boa aí, que pode contribuir com a gente. Fala aí, Edu, quer se apresentar? Fala um pouquinho. Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela presença aí. Eu espero que a gente possa contribuir a vocês aí com um pouquinho de conhecimento e compartilhando um pouquinho da nossa experiência, e que vocês também possam perguntar bastante aí para tirar dúvidas e contribuir também para que a gente possa bater um papo bacana. Bom, eu venho de uma história aí, tem uma carreira já um pouquinho longa. Eu comecei trabalhando com o desenvolvimento de centrais telefônicas, sistemas de missão crítica que tinham um processo completamente waterfall, com fases de testes gigantescos e fases de deployment também super gigantescos, né? Inclusive eram deployments presenciais, você tinha que viajar até o local para fazer tudo, e que tinha muito processo, muita ferramenta, e era um processo realmente moroso, né? E já nessa época a gente começou a sentir falta e falar um pouco de DevOps mesmo sem saber que estava falando, né? Principalmente quando era passagem para o time de operação mesmo. Então, e aí que eu concordo com a frase que é cultura e as ferramentas só no fundo suportam, né? As ferramentas não ditam, a tecnologia não dita o que é o DevOps, mas sim o comportamento. Isso tem tudo a ver com o Agile também, mas como você consegue aproximar tudo, todo o ciclo, todos envolvidos em todos os ciclos, para que você consiga ter eficiência e mas também num tempo razoável, né, sem que se desperdice tempo das pessoas, né. E ao longo da carreira eu fui migrando aí para sistemas e hoje eu atuo dentro da Logicalis com a frente de software, de uma maneira geral, aí apoiando todas as iniciativas da Logicalis e, claro, cloud, DevOps, é, IoT, Big Data, essas coisas sempre estão envolvidas dentro desses cenários, né? E, assim, eu participei bastante da implantação de metodologias Agile, Scrum, tanto em empresas anteriores quanto na própria Logicalis, e também das implementações de DevOps, né? Então, acho que a gente tem bastante história para contar aí também, para contribuir. Legal. O pessoal que está ouvindo, eu queria deixar aqui primeiro um recado interessante, né? A gente queria que vocês pudessem interagir com a gente. Então, o pessoal aí que queira colocar alguma dúvida, algum ponto aí, por favor, tá? O chat está aberto. E aí seria legal se todos pudessem participar, né? Eu vivi aí duas experiências profissionais olhando para esse contexto de DevOps e projetos que foram bem interessantes, né? Então, eu primeiro, uma empresa menor, né? Uma fintech, onde já se trabalhava tradicionalmente com um modelo de entrega, igual o Edu falou, praticamente a gente ia de máquina em máquina e fazia o deploy nessas estruturas, né? Certamente não precisava se mover localmente, mas precisava dar um SSH lá e um SVN update, né? Fazer a atualização de código na mão. E aí depois a empresa queria questionar esse ponto de DevOps, e aí eu vivenciei um tema bem interessante, que era, você tinha lá os líderes de desenvolvimento, de qualidade, de gestão de projetos, de infraestrutura, e era muito engraçado como era difícil a gente ter um alinhamento, construir um alinhamento sobre o propósito que você tem em cima de DevOps, né? Quais vão ser os ganhos, apesar de legal, a gente precisa implementar DevOps, mas legal, vai lá, faz você que quem tem que entregar a plataforma é você.
E aí eu via muito uma questão de comportamento do que a gente fala aí de blameless culture, né, de guiltless culture, que é justamente como existiam muitos erros, né, de você provisionar PowerPoint com o nome errado, né, nessa brincadeira, de você subir código, não validar, não fazer a parte de teste, tinha muito aquela questão de fear game point, né? Então, de quem é o culpado, quem que entregou, vamos responsabilizar quem errou. E aí eu via que tinha muita reticência, né, dos próprios líderes quererem participar, apesar de falar, eu sei que é importante, mas aqui o pessoal aponta o dedo, se for minha responsabilidade, né? Então, tinha esse desafio muito cultural das pessoas se esconderem um pouco, né, atrás dos processos, né? E mais esse mindset cultural. E aí, um outro caso interessante já é uma big tech, onde ela tinha toda a capacitação de tecnológica, né, tinha todo o recurso de investimento para investir em soluções. E aí, no mesmo contexto, ela tinha treinamento de Scrum, de Agile, já tinha um mindset, né, de processos, como tinha que funcionar, tinha especialistas, mas ainda assim não conseguia engajar as áreas justamente para legal. Como é que a gente consegue fazer um trabalho em conjunto, né? E aí eu vejo que muitas vezes esse desafio de você conseguir trazer as pessoas e fazer um alinhamento de mindset, de construção, de valor que a gente quer desenvolver com um projeto, né, dessa magnitude, versus tirar o pessoal da inércia que já estava lá, eu vejo que é um dos, né, dos pontos muito fortes aí, que são aí talvez os mais difíceis, né, de se chavearem durante um processo. Ô Marcos, o que você, dentro da sua experiência, tem vindo nesse contexto? O que você vê aí que você fez de diferente, de repente, que ajudou a empresa a trabalhar um pouco essa mudança de mindset? Cara, o que eu costumo falar bastante, né, é que hoje a gente tem um vasto conhecimento aí público, né, em várias fontes pela internet, enfim, técnico, né, conhecimento técnico. Então, tecnologia por tecnologia é uma coisa, obviamente, né, sem entrar em muito, mas ela é tranquila. Você vai estudar, você vai ler, você vai entender e você vai saber como aplicar, né? O grande ponto aí, de fato, de mudança, é como você emprega essa tecnologia, né? Como a gente tem muitas formas em cloud da gente poder automatizar e a gente, nesse cenário, até vi uma colocação aqui, né, no chat, que DevOps ele é muito ligado com a parte de Agile, né? Como a gente tem agora squads, cada vez mais as pessoas buscando autonomia, né? O grande diferencial é como você consegue trabalhar a cabeça das pessoas, principalmente infraestrutura, né? Para cada vez mais dar liberdade para as pessoas, conseguindo utilizar os processos e as ferramentas, né, que a gente tem de automação para você dar essa autonomia com alguns guardrails, né? Mas essa é a questão de você ter um mindset, porque as pessoas, né, é aquilo que você comentou aqui logo no início, elas têm medo de errar, né? Se a empresa ela tem uma cultura de apontar o dedo, uma cultura de, cara, você não pode errar, tem que garantir a disponibilidade a qualquer custo, as pessoas elas vão acabar tirando a autonomia, né? Não buscando formas diferentes de fazer as coisas, né? E aí vai ficar aquele cenário que sempre é um contra o outro, né? Aquele cenário que é infraestrutura contra sistemas, aí tem o cara de testes lá no outro lado do muro recebendo a demanda, né? Então, o grande ponto aí é a cultura. E cultura, cara, é uma questão de você tentar, primeiro, identificar, né, quem são aquelas pessoas dentro da sua equipe que ela de fato elas têm o mindset, né, que a gente busca de mindset novo, gestão nova, né, lideranças novas, e aí você dá força para essas pessoas para que elas possam se desenvolver e puxar os outros, né? Você tem que identificar aqueles também que de uma certa maneira eles têm, né, uma cabeça, mas eles não estão preparados, então, cara, tem que preparar essas pessoas, né? E vai ter aqueles que não têm, que não querem ter, né? Aí esses a gente tem que atuar e tem que conseguir fazer de alguma forma,
né, que ele se desenvolva, e nem que seja se desenvolver no mercado, né? Mas a gente precisa trabalhar isso de uma certa maneira para que aí a gente consiga ter essas pessoas pensando de forma diferente e atuando de forma diferente, né? Porque não é fácil. Acho que, principalmente eu, por exemplo, que agora mercado financeiro, né, é altamente crítico, né, é difícil. O mais fácil é você falar, cara, vou embarrear, vou criar Gmoods, que você possa fazer release uma vez por mês, né? Mas esse é o desafio. O desafio é, cara, como que você consegue entregar mais, né? Fazer cada vez mais mudanças de forma menores, garantindo a disponibilidade, né? E isso está muito relacionado à prática, à técnica e cultura, a cabeça das pessoas, né? Legal. O Edu, para trazer um pouco aqui da participação do pessoal que está interagindo aqui no chat, né? A gente teve mensagem aí do João Bezerra e também do Rodrigo Pompei. Inclusive, o do Rodrigo tá aberto, tá? O áudio, se ele queria fazer uma pergunta. Não, acho que eu queria só complementar mesmo. Acho que o principal mindset do DevOps é essa atitude colaborativa. Isso eu acho que é o mais importante de tudo. Legal. Quebrar essa barreira de que a parte de produto não pode atuar com a parte de desenvolvimento, que não pode atuar com a parte de teste. No final todo mundo vai chegar no mesmo objetivo. E aí, Rodrigo, o que você tem visto aí dentro da sua experiência, né? O Edu também, Marcos, claro, quem quiser compartilhar a sua ideia, né? Mas o que vocês têm visto para fazer essa mudança de mindset, né? Porque um ponto é legal, a gente sabe que na prática o que a gente deveria ter é uma tribo, um grupo de trabalho, né? Uma squad de heads, né? Das operações, de líderes de desenvolvimento, de operações, de qualidade, justamente engajados em fazer essa construção, né? Mas o que vocês têm visto como que a gente muda isso? Né? Faz mais ou menos uns 4 anos que eu tô fortemente 2 anos e meio, mas 4 anos que eu já venho acompanhando. Sinceramente, o que eu vejo é que quem não mudar o próprio mindset, ele vai ser automaticamente excluído, entendeu? Tipo, infelizmente, tipo, você tenta ajudar, você tenta orientar, mas naturalmente essa pessoa ela vai sendo afastada automaticamente, assim, tipo, ela se autoafasta, entendeu? O processo aí de reconstrução celular mesmo da empresa, as células que não se transformarem acabam saindo aí do ciclo de vida da operação. Na minha visão, ou elas são substituídas, entendeu? Tipo, porque não tem volta mais, na minha opinião. Sobre esse ponto aí, Rodrigo, uma coisa que eu sempre faço uma analogia, né? Que para mim esse movimento que a gente está passando agora é um pouco quando a gente teve a Revolução Industrial, né, em que a gente fazia os artefatos de forma artesanal e a gente passou a colocar máquinas, né? Nessa época, muita gente foi contra. Muita gente que falou, puxa, essas máquinas vão pegar o meu emprego, né? Vão tomar meu emprego, então eu vou lutar contra elas. Teve gente que não acreditava, né? Mas o fato aconteceu e hoje nós estamos vivendo o mundo do jeito que a gente está, né? Então, esse movimento que a gente fala de Agile, DevOps e autonomia é o mesmo movimento, no meu ponto de vista, né? Existem aqueles Exatamente, que lutam concordo plenamente. Né? Então, a gente não vai... Isso é a evolução natural, é isso que vai, de fato, permanecer, no meu ponto de vista, né? Como trabalho que já é atual e pelo futuro, né? Exatamente, concordo plenamente. Eu queria colocar... Opa, manda aí, Edu. Deixa eu só colocar uma coisa. Bom, primeiro, Pompei, valeu aí. Eu conheço, o pessoal não sabe, eu conheço Pompei aí há uns, sei lá, quase 20 anos aí que a gente começou a trabalhar junto. Exatamente. Tem essa experiência prévia aí, a mesma que a minha, né? E aí eu queria colocar um pouco do que o João colocou aqui sobre não ter site reliability engineer, né? E isso deveria estar espalhado na cabeça de todos, né? E não ser um papel. Eu vou, João, concordo 100% com você, mas eu vou até mais além, tá? Eu acho que todos os papéis, né? Todas as funções, elas têm que estar na cabeça de todos, né?
um desenvolvedor, ele tem que estar pensando no negócio, ele não pode pensar só na tecnologia, né? Desenvolvedor, ele tem que pensar no teste. Na minha experiência, na minha carreira, todos os bons desenvolvedores com quem eu trabalhei eram desenvolvedores que praticamente não tinham bugs nos códigos, né? E quando você conversava com ele, pô, mas você faz tão bem e tal. E o cara fala, não é que eu faço bem, é que eu testo muito, né? Então ele se preocupa com o teste. Então, é, a função de teste, a função de operação, a função de priorização, tudo aquilo que você tem que fazer, eu acho que você tem que estar na sua cabeça quais são os principais, o que vale mais para o negócio, né? E você está preparado para contribuir com tudo que for necessário. É lógico que cada um tem uma especialidade, cada um é melhor num ponto e uma equipe ela tem que ter um pouco de cada, mas eu não vou deixar de fazer teste porque eu não sou da área de QA, né? Eu não vou pensar em segurança porque eu não tenho nada a ver com a segurança. Cara, todo mundo tem a ver com tudo, né? E a gente, para ser um bom profissional e para o time funcionar e para a empresa ir para frente, que é o que no final do dia a gente quer, todo mundo tem que ser responsável por tudo. E aí, eu acho que Edu, com esse. só para complementar bem nessa linha que você está comentando, né? Ele vai bem na linha que o Paulo, se eu falar errado, tá? Mas é Paulo Burger, que eu entendi. Ele colocou aqui um tema que é interessante, que eu gostaria que você continuasse, né? Que ele fala metodologia ágil para projetos e também para os processos de governança. Tudo precisa ter o mesmo objetivo e mindset, né? Então a gente falou sobre provisionamento, sobre colaboração, mas a gente falou ainda pouco dessa estrutura de governança. Nessa linha aí, o que você tem para compartilhar desse tema? Eu acho que aí entra as ferramentas, né? As ferramentas e entra também, continua a parte de mindset, né? Então, testes ágeis, testes automáticos, né? Então, quando a gente fala de DevOps, a gente fica pensando no Continuous Integration, Continuous Delivery, né? Legal, isso é importante, mas e o monitoramento disso, né? Então, você botou uma aplicação no ar, você tem que estar monitorando 100% e estar preparado para receber um bug, ou qualquer disfunção que você estiver percebendo e ser ágil para consertar e botar novamente outra versão, né? E, pô, mas a, a gente está acostumado, quem tem mais tempo pelo menos, ou quem veio de áreas que precisam ter muito controle, muito processo. Pô, eu tenho que agendar uma janela para trocar um software, preciso de uma semana para conseguir aprovar a janela, depois ela só vai fazer daqui uma semana de novo, eu estou 2 semanas com o problema lá e não consigo atualizar, né? Não é isso que a gente está falando, né? O processo ele tem que ser ágil também, né? Mas ele tem que ter controle, ele tem que ter governança, porque senão vira o caos, mas a gente tem que saber lidar com essas coisas de o que é rápido, o que é controle, e o que é ágil, né? Então é uma combinação de tudo isso e, de novo, tá na cabeça de todo mundo, né? Eu tenho que tomar muito cuidado para não colocar uma aplicação ou um patch de correção que vai me causar um problema muito maior do que aquele que já está causando, por exemplo, né? Legal. Acho que o tema qualidade, né, é um dos principais pontos quando a gente fala sobre DevOps, que é isso que no final do dia ele entrega, mais segurança, agilidade nos seus processos. E é quando a gente automatiza toda essa cadeia de provisionamento, na prática a gente está mitigando o erro humano, né? Então, eu acho que são formas de a gente conseguir implementar isso, né? O Fabiano Trindade, ele colocou um ponto aqui que é bem interessante de a gente se questionar, né? Ele falou assim, atualização de mindset é algo que deve ser buscado individualmente ou a gestão da empresa deve incentivar isso de forma ativa, né, para todos os colaboradores. É interessante que quando a gente olha um pouco dessa visão de guiltless, de blameless, né, de você fazer a construção de coisas buscando um resultado e não tentar encontrar só culpados para os problemas, e aí, quando a gente começa a ver como que funciona os modelos de trabalho em times que já atuam com modalidade de DevOps, né, que já tem esse processo cultural implementado, normalmente a gente está sempre falando de squads, de times multidisciplinares que atuam em conjunto e trocam experiências. Na prática, quem vai entregar, quem vai estar no dia a dia discutindo, questionando, propondo, sugerindo, é o pessoal que está entregando, que está trabalhando no projeto. Talvez, óbvio, depende muito do modelo, da organização, como ela funciona, talvez um diretor, um gestor, um coordenador, ele não esteja ativamente ali dentro. Então, o que eu estou querendo dizer
tem que estar na cabeça do pessoal que vai entregar, dos colaboradores que estão desenvolvendo, que estão trabalhando com segurança, com infraestrutura, com qualidade, com governança, mas se você não tiver um apoio também da empresa, da diretoria, para apoiar esse tipo de cultura, é muito difícil você mudar esse mindset. Eu tenho certeza que existem casos, né, que o que eu falei aqui vai por água abaixo, e aí você pega um time, olha, a gente tem uma ideia, deixa a gente experimentar uma vez, né, mostrar para vocês como que a gente pode fazer um provisionamento de uma aplicação, junto um time, então, pô, o resultado é legal, vamos começar agora a exercitar isso, e aí é um modelo bem comum, né, que a gente fala, e possivelmente um dos melhores para você se implementar uma cultura de DevOps, que é o quê? Você começa pequeno, em um grupo, experimenta, isso já vai um pouco aí no conceito ágil também, de fail fast, learn fast. Então, você começa uma estrutura pequena, com uma aplicação, no seu ambiente de teste, você vai evoluindo isso e vai trazendo mais pessoas para esse modelo de trabalho, né? Mas se você pegar uma empresa que você tem a competência dentro dos técnicos, né? Dentro do time que está trabalhando, dentro dos especialistas, dos arquitetos, dos desenvolvedores, se você tem essa competência ali dentro, mas a empresa não dá autonomia para você provocar uma situação nova, é muito difícil você implementar isso, né? E aí a gente vai muito nesse mindset de Guiltless, que é por que você cria um mindset de cultura onde as pessoas podem exercitar novas ideias sem querer ficar encontrando culpado para elas. É justamente para você trazer a inteligência que você tem de N pessoas dentro do time, você fazer a delegação, o empowerment desses profissionais para colaborar e não só vir aquelas estruturas top-down. Então, a transformação cultural aí, esse mindset, ele vem não só ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Ele tem que ser um negócio que ele tem que convergir na empresa inteira. Marcos, compartilha A, um pouquinho horizont... isso aí. a horizontalização é importante, só complementando. Eu concordo com você, Gustavo. Inclusive, o que eu acredito fortemente é assim, primeiro a gente precisa saber qual que é o nosso, quanto indivíduo, né? Cada um, qual que é o propósito aí de vida que a gente busca e o que a gente busca de valor interno, né? Porque eu acho que é um casamento dos dois, né? Não adianta você querer lutar contra um sistema implementado, falando assim, cara, eu vou mudar tudo isso daqui e tal, se a empresa também não quer mudar, né? Então precisa ter o lado empresarial, o lado da liderança, querendo fazer as coisas em conjunto com os times, né? Mas você precisa ter o autoconhecimento necessário para saber se aquele local também é o local em que você pode exercer todo o seu potencial, né? E possa fazer com que aconteça o que você busque para a sua vida, né? Eu acho que muito disso está relacionado a propósito, né? A propósito de você tem se falado muito sobre isso hoje em dia. Eu acredito que é a grande verdade. Assim, a gente precisa estar conectado em lugares em que a gente possa aflorar o nosso potencial de propósito de vida, né? Conectado com o que a empresa ela possa fornecer também, porque aí é uma soma que faz com que a gente tenha exponencialidade, né? Então, eu tenho visto muito isso, por exemplo, agora a gente está fazendo um trabalho voluntário, né, em cima para mapear o Covid, né, que é uma comunidade que a gente está no Covid zero agora, né. Cara, quando todo mundo está unido por um propósito, as coisas saem. A gente fez uma plataforma em cloud extremamente escalável em uma semana, assim, com uma aplicação super robusta, enfim, então o propósito é muito importante. É importante você conhecer a si mesmo, né? Ter o autoconhecimento para que você possa saber, primeiro, onde eu estou, está conectado com o meu propósito, com o que eu possa exercer, né? E conseguir mapear também se a liderança, mesmo que ainda aquele propósito não esteja formado, mas se a liderança, se a empresa, ela está caminhando para isso também, né? Ô Marcos, eu acho que veio uma pergunta aqui que ela vem para você, né? Você fala por que vai para o Marcos. Quem está mandando aqui é a Karen Heck. Ela começou na Cielo aí, eu estou vendo aqui no LinkedIn dela em abril. E ela comenta assim: para vocês,
O que vocês acham da confusão que as pessoas fazem entre SRE e DevOps? E como você esclarece isso dentro das suas organizações? Cara, assim, na realidade, eu, eu não encaro isso como uma confusão de SRE e DevOps, né? Eu acho que são coisas complementares e as duas culturas, vamos dizer assim, né? Até complementando que colocando um pouco o que o Bezerra, né, trouxe aí. O Bezerra, ele é um baita de um professor aí, cara, um mentor meu também, né? Um cara que implementou SRE no Itaú e tal, e ele sempre me falava uma coisa eu concordo com ele, que ele falava assim, nós somos todos negócio, né? Eu acho que todas essas culturas, no final do dia, elas tentam te ajudar a entender que, cara, nós estamos para um objetivo de negócio, né? E são formas de como a gente pensa e como a gente age tecnicamente para que a gente possa conseguir cada vez mais fazer o nosso negócio evoluir e cada vez mais a gente está pensando nele, né? Então, eu não vejo muito o que você colocou, Karen, existe uma confusão entre DevOps e SRE, porque para mim são coisas complementares, né? Se você conseguir juntar os dois, né, excelente, você está fazendo uma terceira variável que vai ter mais potencial de exponenciação, né? E aí, ô Marcos, você colocou um tema que, para mim, ele é bem interessante, um conceito, pensando na governança da empresa. Quando a gente olha para os times normalmente têm os seus indicadores, né? Então, você olha lá para o time de operações, ele faz, né, uma governança de ITIL, por exemplo, o seu processo de governança de qualidade, de SLA de disponibilidade, de incidentes, etc. Um time de desenvolvimento, a questão de erros, né, e de problemas impactados, segurança, a parte de mitigar risco. E aí você colocou um tema que é interessante, que é a empresa tem que entender que somos todos negócios. E eu vejo que essa é uma bela de uma barreira, justamente para a gente quebrar um pouco, às vezes, o mindset que os times técnicos têm de respirar muita tecnologia e não ter essa conexão 100% com o negócio. E aí, como é que você faz, né? Quais são os indicadores? O que, que você vê que precisa colocar numa squad multidisciplinar, que você tem uma pessoa só, um PO, né, um Product Owner, e o restante é a galera de tecnologia mesmo, de segurança, de desenvolvimento, de qualidade, de infraestrutura, de arquitetura. Como é que você vê botar nessa squad, como é que você vê a mudança desse time para chavear que a preocupação deles é entregar um valor para o negócio, e como que você vê as empresas fazendo gestão desse modelo de governança, desse tipo de indicador para uma estrutura dessa? Cara, eu acho que, primeiro, assim, do meu ponto de vista, né, eu aprendi muito isso quando eu saí de uma empresa extremamente tecnológica, né, com executivos que conversavam tecnologia, viviam a tecnologia no dia a dia, no sangue, no DNA, e fui para uma empresa produzir aço, né, no caso a Gerdau, que tecnologia, de uma certa maneira, eles começaram a mudar. Hoje eles têm a tecnologia meio que como um core, mas na época que a gente foi, ainda a tecnologia era vista muito como custo e não como core, né? Então, nesse cenário, era muito difícil você defender evoluções tecnológicas falando em hype, né? Falando, puxa, é legal, porque, cara, é legal ter orquestração de container, é legal usar cloud e tal. O que isso vai agregar para o negócio, né? Então, o que eu percebi é que, primeiro, a gente precisa trabalhar internamente em cada indivíduo, antes de falar de squad, né? Quando você pega, por exemplo, um cara de infraestrutura, né? Esse cara ele precisa entender que ele tem que enxergar muito mais do que uma lata, muito mais do que uma máquina virtual. Ele tem que enxergar qual que é o negócio dele que está rolando lá atrás, né? Para ele começar a entender os impactos que a atividade dele gera no negócio, né? Para que ele possa entender que, cara, às vezes ele precisa ser mais flexível, às vezes mais rígido, né? Mas que ele tenha sempre as decisões dele pautadas no que o negócio precisa, né? E aí começar, e isso tem que, cara, assim, eu não vejo só o squad, eu vejo que
áreas de arquitetura, áreas de infraestrutura, áreas de desenvolvimento, todas as áreas da empresa precisam entender isso, porque às vezes você pega lá, por exemplo, áreas querendo definir uma solução da NASA, né, que é altamente custosa para você manter aquilo, que se você colocar isso no P&L do produto, né, você acaba matando o retorno, né, que aquele produto possa gerar, porque você tem uma solução gigantesca da NASA que não para de pé em termos de custo, né? Então, é essa visão que a gente precisa começar a trazer. E, para mim, o uso de cloud, ele é um impulsionador disso. Por quê? Porque, cara, eu começo a deixar de olhar as latas, né, físicas da vida, começo a trabalhar muito em automação, né? E aí eu consigo fazer com que o foco do time seja olhar mais para o negócio do que para a máquina, para a lata em si, né? Então, eu acho que é muito disso, Gustavo. Eu não vejo muito assim, cara, um indicador de squad, né? Mas eu olharia muito para cada indivíduo, entendeu? Para cada área, para áreas de arquitetura, para área de desenvolvimento, para área... que isso tem que estar nas pessoas, né? Legal. Então, de novo, nós estamos falando que é um tema muito mais de como trabalhar a cabeça do time, né? Para que aquilo que eles estão fazendo tenha um propósito diferente do que simplesmente um indicador, né? Então, eu acho que isso também faz parte desse processo de transformação, de mindset, de fazer as coisas com qualidade, né? E não é a qualidade justamente para você não ter erro, não é esse tema, né? É óbvio que é para não ter erro, mas você está entregando qualidade porque está gerando um valor agregado para o seu cliente, né? Para quem está na ponta usando aquela solução, porque ele vai ter segurança, ele vai ver disponibilidade naquela estrutura, ele vai ter uma segurança em usar isso, né? Que numa estrutura onde a gente comete muitos erros, talvez não propõe isso, né? Que você vê aí nessa linha, Edu? O que você tem aí para compartilhar com a gente? Eu concordo totalmente com vocês e eu acho assim, esses indicadores, né, que você comentou do time de infra, do time de segurança, tudo, eles têm que existir porque ele faz parte para a gente, de uma forma de a gente entender o que está acontecendo com o trabalho que a gente entrega, numa parte técnica, porque eu tenho que tomar ações técnicas para corrigir esses problemas que podem estar acontecendo. Mas eles também não são só esses indicadores que os times têm que ver e têm que acompanhar. Eles têm que ter os indicadores de negócio também. Porque é muito difícil você falar para alguém que ele tem que mudar o mindset, que agora ele tem que pensar no negócio e ficar medindo e ficar dando só indicadores técnicos, né? Aí o discurso não casa com o que você está querendo fazer. Então, o time e todos da empresa, né, se o meu trabalho ele influencia nos negócios, eu tenho que estar vivendo os indicadores de negócio também e conseguir entender o quanto que a minha função, o quanto o meu trabalho, o trabalho da equipe que eu estou trabalhando, está impactando nesses negócios, positivamente ou negativamente, né? Então, eu acho que quando você começa a fazer esse tipo de coisa, automaticamente as pessoas vão perceber o tamanho do impacto daquilo que ela faz, né? E quão importante de fato é que você comentou a qualidade, né? Qualidade não é para eu ser medido ou para o meu time ser medido e falar, pô, esse time é bom e porque gera pouco problema, pouco impacto. Não, o time é bom porque do jeito que a gente está trabalhando, a gente está aumentando as vendas, a gente está aumentando a eficiência da empresa, está aumentando a lucratividade, está conseguindo se manter num período de crise igual a gente está vivendo. Então, isso eu acho que é super importante e complementar, né? Então, tudo tem que continuar existindo, mas a visão de negócio ela também tem que ter tanto a responsabilidade quanto a visibilidade. Aí eu tenho uma pergunta para o Marcos, que eu queria ouvir um pouquinho da experiência dele, com relação a. Você falou, né, sobre mudar as pessoas, tem perguntas aqui, né, se é a empresa que tem que mudar, fazer as pessoas mudarem. Acho que a gente discutiu bastante isso, mas o que é trabalhar com o C-Level, né? Principalmente de empresas que não têm tanto conhecimento assim, para explicar o que é DevOps e o que é a mudança de mentalidade, o que essa mudança de mentalidade pode trazer de benefícios para a empresa. Como que é esse desafio, Marcos? Cara, o que eu costumo sempre refletir nesse ponto, né? É assim, C-level
Obviamente, acho que todo mundo da empresa deveria, mas o C-Level em si, ele busca resultado, né? Então, sempre que eu converso, eu mostro, cara, assim, quais são as ações que a gente vai tomar e já levo quais são os resultados que a gente vai atingir em cima dessas ações, né? E assim, cara, você tem que ter um poder aí de convencimento, né? Porque muitas vezes você não consegue tangibilizar 100% do resultado que aquela entrega vai gerar, né? Mas é importante, sim, cara, você sempre conseguir mostrar números, né? Eu acho que, cara, fazer pequenas provas e conceitos, né? Se você não consegue atingir logo de cara um resultado gigante, você fazer provas e conceitos pequenas que você consegue mostrar o resultado aparecendo, né? Aos poucos. Mas é importantíssimo você estar focado, voltado em números e que você possa trazer de retorno, né? Isso é uma coisa interessante, porque muitas pessoas às vezes esquecem, né? Fala-se muito de transformação digital, tal. Cara, você só vai transformar, né, se você de fato gerar valor de alguma maneira, né? Então você tem que gerar valor, seja para o cliente, seja em resultado para a empresa. Nenhuma empresa ela sobrevive sem lucro, né? Assim como nenhum cliente vai comprar o que você está vendendo sem ter de fato um valor para ele, né? Legal. Eu queria colocar aqui uma pergunta do Cláudio Silveira, ele compartilhou aqui com a gente no chat. São duas perguntas, tá? E aí depois eu entendo que a gente pode complementar essa resposta seguindo a evolução da explicativa. Uma pergunta também do Fábio Rezende. Então, começando com a do Cláudio, ele fala aqui: qual a formação necessária para um desenvolvedor começar a trabalhar em cloud? No sentido inverso, como você treina uma pessoa de infraestrutura que já tem conhecimento de cloud nas metodologias de desenvolvimento para fazer esses profissionais trabalharem juntos e melhor? Bastante um pouco aqui com a pergunta do Fábio Rezende, que falamos sobre as características, né, de trabalhar em squad das pessoas envolvidas, mas o que vocês entendem que é o mais importante para o líder desse projeto? Quer responder, Eduardo? Posso responder sim. Bom, vou dar minha opinião, tá? Eu acho que nesse mundo que a gente vive hoje, principalmente no mundo de tecnologia, né, na parte de tecnologia, informação é o que mais a gente tem e facilidade de acesso a essas informações também, né? Então, a primeira pergunta aí que é, o que precisa para se tornar, ter conhecimentos para trabalhar em cloud, para trabalhar com DevOps, seja o que for, você precisa ter vontade e correr e ir atrás, né? Eu acho que não dá para esperar ninguém te ensinar, você ir atrás, você pesquisar, estudar e você vai conseguir, tenho certeza. Eu vi ao longo da carreira inúmeras pessoas tentando e mesmo sem ter formações específicas, né? Eu tenho colegas que têm formações das mais diversas possíveis aí que trabalham com tecnologia e são muito bons, mesmo sem ter feito um curso específico da área de tecnologia ou da área de exatas que seja, né? Então, eu acho que não existe barreira nenhuma hoje para ninguém se conhecer um pouco mais e poder trabalhar e ser um ótimo profissional nessas áreas. Qual que foi a outra pergunta, Gabriel? Só para... Edu, só para complementar isso que você colocou, que eu acho que muito nessa questão de capacitação, essa questão de empowerment do time, ele faz muito fit, né? Ele tem muito, ele é meio que uma necessidade básica para você implementar uma cultura de DevOps, né? Você tem que dar competência técnica para o time questionar, para o time propor, para o time trazer ideias. E aí eu vejo que nesse conceito, os players hoje de tecnologia, então falando aí sobre Amazon, sobre Microsoft Azure, sobre Google, ou até as camadas de soluções, né, de orquestração. Então, você pode entrar aí com OpenShift, com Jenkins, as diversas soluções que tem. Eu vejo que, primeiro, os provedores dessas tecnologias, eles normalmente já têm trilhas de competência que você pode desenvolver dentro do próprio site deles. Então, óbvio, para você tirar uma certificação, isso normalmente tem um custo, mas a trilha de conhecimento
eles já disponibilizam isso para todo mundo se desenvolver, né? Então, entrando na segunda linha aqui, que foi a pergunta aqui do Cláudio, né? Que ele falou justamente no sentido inverso, como que você condiciona uma pessoa, né? Ajuda uma pessoa de infraestrutura no conhecimento de cloud e a trabalhar num modelo, né, de processos mais ágeis. E aí eu vejo que são duas coisas. Uma é a metodologia ágil. Você pode entrar com treinamentos nesse sentido, de Scrum, falar sobre Kanban, falar sobre modelos diferentes de Waterfall, né? Esse é um tema sobre como que você gerencia tempo, entrega, projetos, e aí você começa a entender que isso está muito mais relacionado a você conseguir fazer entregas e testes de forma mais ágil, né, para você não ter um ciclo muito grande de desenvolvimento para depois começar um processo de teste e ver que tem algum erro. Você faz ciclos menores, aí você já começa a falar de como está relacionado a entregar os serviços com microserviço, com estrutura serverless, que você está encurtando o processo da entrega, e aí você está agilizando também o processo de validação desse tema, né? E aí o outro é a capacitação da tecnologia em si, que é justamente conhecer quais são os serviços que rodam em cima de cloud, quais são os recursos que você tem, como é que você pode consumir e automatizar essas entregas, né? E aí, Edu, a outra pergunta aqui, que é do Fábio Rezende, que é justamente legal. Então, você olhando para esse modelo da Squad, qual que é o papel mais importante aí para o líder desse projeto, desse grupo, né? Seguindo um pouco nessa linha. Só complementando o que você falou, para quem tiver interessado aí, pessoal, muitas empresas estão abrindo treinamentos de graça e até algumas certificações de graça também durante essa quarentena, tá? Então, ontem mesmo eu vi que tem uma certificação da Microsoft, alguma coisa Fundamentals, que está até de graça agora, tá? Então, quem quiser tirar, eu acho que a AWS deve ter a mesma coisa, a Google também, outras empresas aí devem estar fazendo o mesmo. Então, temos uma oportunidade, ótima oportunidade aí para se capacitar, né? Ô, Com Eduardo, relação deixa eu só colocar mais um ponto também em relação a isso, que eu acho que é interessante o pessoal perceber que, assim, quando a gente está falando desse mundo cloud, eu acho que até hoje em dia, no Embraces, nessa nova cultura, né? A gente fala muito do profissional como shaper, né? Então, é aquele cara que ele tem N especialidades, né? Ele tem N conhecimentos. O mundo de cloud, principalmente, é um mundo em que, cara, o desenvolvedor, ele precisa conhecer a infraestrutura, ele precisa conhecer alguns aspectos para conseguir desenvolver uma aplicação que ela não tem afinidade com máquinas, né? Então ele precisa conhecer a arquitetura, ele precisa conhecer um pouco de segurança e da mesma forma o cara de infraestrutura, tá? Então, se eu fosse falar para as pessoas, puxa, como que eu começo nesse mundo? Cara, comece estudando e estudando N especialidades, não se foque só no seu mundo, né? É óbvio que você vai ter dentro de uma empresa pessoas que possam te apoiar como especialistas em alguns assuntos, né? Mas você precisa conhecer uma horizontal de assuntos para que você possa desenvolver a melhor aplicação que rode naquele novo ambiente, tá? corretíssimo, concordo totalmente, Marcos. Bom, sobre essa questão do líder, eu acho que não é muito diferente do que a gente já falou aqui, né, desses princípios básicos de comportamento, mas eu acho que o líder ele tem um papel muito importante de influenciar, né? E eu acho que a gente só consegue influenciar dando realmente exemplos, né? Não adianta eu falar de uma coisa e agir de outra forma. Então, eu acho que isso vem de toda a liderança da empresa, não só a liderança de um squad, né? A gente comentou aqui sobre o C-Level, em algum momento a gente comentou que é uma mudança cultural da organização como um todo. Então não adianta eu ter um líder que está sobre outro líder, que está sobre outro líder, e esses líderes tiverem uma cabeça diferente daquilo que a gente está querendo implementar. Então isso tem a ver com DevOps, tem a ver com cultura ágil, tem a ver com transformação digital, tem a ver com tudo que a gente está falando nesse momento, ou com todas as transformações que a gente já passou ao longo da nossa vida ou da história aí é, que a gente viveu, né? Então eu acho que o fundamental para o líder é ele estar de fato embarcado nessa transformação e entender aquilo
que precisa ser feito. É lógico que a gente não vai ter todo mundo fazendo isso num primeiro momento, mas se ele quiser, né, se as pessoas quiserem e tiverem vontade de fazer, eu tenho certeza que vão chegar lá e isso vai incentivar os outros times, as outras pessoas a chegarem lá também. Tá? Só para complementar, acho que o líder, acho que ele tem que inspirar o time, entendeu? Tipo, ele é um cara que, se não partir dele, o resto do time não vai acreditar no que ele tá fazendo, entendeu? Tipo, e isso para mim é uma coisa que, tipo, não se ensina em nenhum lugar, entendeu? Tipo, acho que a pessoa já tem isso por natureza, entendeu? Tipo, ela inspirar a pessoa e gerar confiança no time que ela tá liderando, entendeu? Ele ia ser chamado de líder, ia ser chamado de chefe, né? Acho que é bem nessa linha de mindset de inspirar e Isso, de exatamente, ter concordo uma ideia plenamente. legal, né? Eu queria só, acho que, colocar mais um tema aqui. O nosso horário aqui já até passou do que programou aqui. Se tivesse um amendoim, uma cerveja, eu acho que a gente ia ficar falando o dia inteiro aqui, porque o assunto é muito legal. Mas eu queria colocar mais duas perguntas aqui que o pessoal compartilhou, né? Então, a primeira, acho que do Fernando Mavisa, e ele colocou aqui: existe diferença de implementação entre DevOps e uma cloud pública ou uma infraestrutura on-premise? E aí tem um outro que foi aqui do Wagner Nagy: como adotar ferramentas open source sem colocar em risco o ambiente produtivo, pensando no aspecto de troubleshooting. Qual que é a visão de vocês aí sobre essa parte de open source? E aí, como que a gente tem essa prática no ambiente de cloud pública e no ambiente de infraestrutura on-premise, de cloud pro? Eu até gostei da pergunta, e ele colocou uma outra pergunta também sobre o retorno de DevOps, né? Eu acho que o que você tem que tomar cuidado só por exemplo, quando você fala de você ter um processo inteiro em que você entrega até a infraestrutura, né, para que o squad possa se servir, num conceito mais de platform engineering, né? Você tem que tomar cuidado porque no on-premise você tem as limitações naturais dele, né? Então você não pode também sair liberando alocação de recurso à torta e direito, porque você tem que tomar cuidado com a capacidade que você vai ter, né, finita aí dos recursos. Não que cloud seja infinito, né? Mas você tem muito mais jogo de cintura nesse sentido. Então, eu acho que o processo de entrega que a gente desenvolveu na Cielo, a gente entrega, você fala do processo técnico, né, da automação, é do mesmo jeito que você entrega em cloud, você entrega no on-premise, mas você tem gates diferentes de aprovação, no caso, né, pelas limitações de recursos, por exemplo, no on-premises, que a gente tem que tomar cuidado, tem que ter estudos de capacidade, essas coisas, né? Então, a gente acaba, de uma certa maneira, deixando um pouco mais burocrático, né, no on-premises, por limitação física mesmo, de hardware, né? Você não colocou, Gustavo, mas eu queria responder essa questão do ROI, porque logo quando eu comecei esse mundo aí, cara, era a grande dificuldade que eu tinha, né? E o que você tem que olhar bastante é assim, tem alguns indicadores que você pode olhar de retorno, né? Que seja o MTTR, né? Mean Time to Recover, tem os indicadores de lead time de entrega, né? Quanto tempo você leva do desenvolvimento para a entrega de um software em produção. Tem indicadores que você pode olhar de rollback, né? De uma mudança em caso de falhas. Próprios indicadores também de mudanças executadas com sucesso, né? E tudo isso você consegue converter em horas versus pessoas que trabalham em cima dessas mudanças em dinheiro, né? Então você converte em qualidade, que você consegue mexer para entregar com mais qualidade os seus processos, e também em retorno financeiro que você tem melhorando esses processos, né? A gente teve casos, por exemplo, dentro da Cielo, em que mudanças eram feitas em 2 horas, passaram a 15 minutos, né? A gente conseguiu casos, por exemplo, de indicadores de 77% de sucesso de mudança para 100%, né? Então, esses indicadores você consegue ir medindo e converter isso para retorno para a empresa. Legal. E aí, Comentário, Gustavo, só para complementar,
eu tô vendo que pelas perguntas aqui tem bastante gente que está querendo, pô, como que eu começo isso, né? Como que eu faço isso acontecer? Eu acho que tem uma dica que eu já vi em vários lugares, várias pessoas falando, e eu acredito muito nisso. Comece fazendo aos poucos, né? Não tenta fazer um Big Bang, eu vou mudar tudo de uma vez, vou fazer agora, vai ser tudo automatizado, eu vou entregar super rápido, fazer tudo rápido. Não, pega um pedaço, automatiza esse pedaço, pega um grupo, trabalha com aquele grupo, faz em fases e vai medindo a evolução que você vai tendo, né? Então, esses indicadores aí que o Marcos comentou, tem vários outros que a gente pode olhar, mas aos pouquinhos você vai conseguindo coletando resultados positivos e esse resultado positivo te dá a possibilidade de tentar mais um pouco, mais uma mudança, porque você foi bem sucedido na mudança anterior. Então, eu acho que essa é a principal dica que eu deixo aí para quem está querendo fazer essas mudanças. Uma mudança pequena, ela não toma muito tempo e não custa caro. Então é fácil de a gente conseguir implementar. Legal. E aí eu ia complementar só aqui, né? Que justamente quais são os benefícios, como é que você vai medir o ROI, por que eu vou implementar uma cultura DevOps? Acho que o primeiro ponto é justamente a questão de qualidade, né? Para que você entregue uma solução que ela foi muito melhor implementada, muito melhor testada, você mitigou diversos riscos de erro humano. Mas tem um outro benefício que ele é muito mais mensurável para a empresa, né? Muito mais quantitativo, que é justamente esse aspecto de projetos. Então, como o Marcos exemplificou, um projeto que você implementava ele de processo tradicional. Então, desde disponibilizar uma infraestrutura, começar a desenvolver no ambiente de desenvolvimento, começar a automatizar seu processo de teste, você pode, de repente, sair de 200 horas de um projeto para 10 horas, né? Para 20 horas. Óbvio, depende muito aqui de N fatores. Mas você tem uma eficiência operacional de projetos de entrega que ela é extremamente rápida, né? E aí tem outro ponto que é justamente a redução de incidentes. Na hora que você aumenta essa qualidade, você automatiza o seu processo de provisionamento, você reduz erros, riscos, né, de configurações incorretas, de ambientes mal provisionados ou de falta de teste, você reduz a quantidade de incidentes. Então você acaba melhorando a qualidade do seu produto, da sua solução, você melhora a eficiência operacional, então a gente vai medir isso aí para o gestor de projetos em hora homem, né, de gente trabalhada. Você reduz a quantidade de incidentes, né? Isso acaba refletindo de forma bem positiva aí para a empresa, né? Então acho que esses são grandes indicadores para a gente fomentar muitas vezes essa ideia, né, de implementar uma cultura desse tipo para empresas que ainda estão olhando isso como um mundo distante, mas que nessa ideia, né, de legal, eu acho que para transformar o transatlântico inteiro é muito complexo, né? Você chegar, vamos mudar top-down, chaveou tudo de uma hora para outra. Acho que a ideia que o Edu colocou, do que a gente conversou aqui, é justamente vamos começar pequeno, começa a experimentar qualidade de desenvolvimento, e aí acho que a gente já começa a mitigar riscos de, né, enquanto a empresa nesse processo de aprendizado cometeu algum erro no ambiente de produção, e aí você tem uma evolução, né, de desenvolvimento da solução, da maturidade, da confiança, e aí conforme isso vai escalando, a empresa vai ganhando, né, maturidade para poder começar a assumir de uma forma muito mais ampla esse desafio cultural aí de implementar um processo de DevOps dentro, né, da sua empresa. Eu queria agradecer aí o Marcos, queria agradecer o Edu, também aqui, né, o nosso amigo aqui que se aventurou a entrar com a gente aqui, né, o Pompei, que entrou no áudio com a gente para bater um papo, e aí a todos que compartilharam perguntas e submeteram ideias, queria agradecer aqui para todos, foi muito legal a participação, a Suelen e Joyce que ajudaram a organizar o webinar aí, e queria, né, compartilhar que nós da Logicalis, nós temos uma estrutura aqui que a gente apoia clientes a implementar não só o processo tecnológico, mas de cultura também, nessa transformação cultural, de RH, de processo, de mindset. E aí nós estamos disponíveis aí para quem quiser bater um papo com a gente futuramente para apoiá-los nesse processo. Obrigado a todos. Marcos, Edu, quiserem aí deixar seus agradecimentos a todo mundo também. Cara, queria agradecer aí, foi uma conversa, ao meu ver, muito rica, tá? Aprendi muito aí com vocês todos.
Eu tô vendo ainda que tem algumas perguntas aqui, principalmente direcionadas a mim. Quem quiser pode me procurar no LinkedIn, eu respondo. Tá? Agora não dá muito tempo para a gente fazer, mas estou super aberto aí para conversar, bater papo. Simplesmente eu amo isso tudo que eu faço aqui, né? Então, cara, para mim é um prazer trocar experiência com quem for, tá? Pessoal, eu também queria agradecer, gostei bastante do papo, gostei muito da participação aí do pessoal e ver que tem bastante gente querendo de fato transformar, querendo fazer diferente, né? Então, parabéns a todo mundo aí que participou, foi bem legal. Valeu. Obrigado aí, bom dia a todos, gente. Tchau, tchau. Falou, brigadão, até mais.